Capítulo -1. Classificações. Classificação mágica. Primeiro estágio, aprendiz, júnior, intermediário, sênior. Segundo estágio, acólito. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Terceiro estágio, mago, baixo, médio, alto. Quarto estágio, mago soberano. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco. Quinto estágio, mago paragon. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco. Sexto estágio, arquimago. Sétimo estágio, mago. Oitavo estágio, grande mago. Nono estágio, feiticeiro. Décimo estágio, transcendente. Mágicos focados em se tornarem guerreiros seguiram a classificação geral. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8, nível 9. Classificação dos itens, recursos, equipamentos. Primeiro grau igual a itens para mágicos de primeiro estágio. Segunda série igual a itens para mágicos de segundo estágio. Terceira série igual a itens para mágicos de terceiro estágio. X grau igual a itens para mágicos do X estágio. Classificação dos praticantes. Primeiro estágio, um profissional com cultivo mágico de primeiro estágio. Asterisco asterisco enésimo estágio, um profissional com cultivo mágico de enésimo estágio. Asterisco igual a profissão, pode ser qualquer coisa, ferreiro, alquimista, guerreiro, etc. Nota: a classificação dos praticantes depende basicamente de seu nível de magia ou densidade de mana. Mas existem profissionais com habilidades diferentes dentro da mesma classificação. Talento: vermelho menor que laranja menor que amarelo menor que verde menor que ciano menor que índigo menor que violeta. O talento não determina o limite que um mago pode atingir, mas sim a eficiência no aproveitamento de recursos, absorção de mana e aprendizado. Isso reflete na velocidade de progresso no cultivo e aprendizado. Por exemplo, considerando dois magos do mesmo nível e com talentos diferentes, ao absorver o mesmo recurso, um pode ser capaz de avançar de nível com esse recurso, enquanto o mago menos talentoso poderia ter apenas uma pequena melhoria. Fim do capítulo. Capítulo 2. Primeiros anos. Num piscar de olhos, 3 anos se passaram. Depois de chegar a um novo mundo sem entender totalmente como havia morrido e como foi parar neste lugar mágico, Vicente aos poucos se adaptou a uma nova realidade. O começo foi muito chato para ele. Mesmo tendo todas as lembranças de seu tempo na Terra, ele teve que suportar a tortuosa jornada que todo bebê faria após o nascimento. Durante meses, ele apenas comeu, dormiu, fez cocô e, finalmente, mijou-se. A experiência de acordar no meio da noite com as partes íntimas e às vezes até as costas cobertas de cocô foi terrível. Ele quase perdeu toda a sua honra neste período sombrio de sua vida. Entretanto, a rotina de um bebê não contém muitas aventuras. Ele já sabia quantas coisas funcionavam, então não tinha feito muitas descobertas. No máximo, ele se divertiu com as poucas vezes em que viu pessoas usando magia na sua frente. No início, ele realmente não entendeu o que era. Ainda assim, quanto mais tempo passava naquele lugar, mais percebia que os poderes fantásticos que as pessoas usavam eram como a magia de que ele ouvia falar com frequência nas histórias de ficção. Através desta descoberta, ele aprendeu que não estava mais na Terra, mas sim num lugar maravilhoso. Este era o Polaris Realm, um mundo onde existia magia. Depois dos primeiros meses monótonos no Reino Polaris, Vicente foi aprendendo lentamente onde estava, a língua falada pelos seus novos pais e aquela maravilhosa descoberta. Aos 7 meses, ele aprendeu a falar algumas palavras, mas somente com 1 ano e 5 meses conseguiu o suficiente para formar frases e entender o que as pessoas lhe diziam. A essa altura, ele já havia começado a entender as histórias que sua mãe lhe contava sempre que ele ia dormir. Polaris Realm era um lugar maravilhoso e cheio de possibilidades, onde monstros terríveis existiam nas florestas ou mesmo escondidos nas sombras.
Ao mesmo tempo, os humanos capazes de aprender magia tiveram a possibilidade de trilhar caminhos únicos, fortalecendo seus corpos e almas através da magia. Suas vidas poderiam ser prolongadas enquanto eles se fortalecessem, e a palavra impossível não poderia ser usada facilmente com esses especialistas. Ao aprender a falar, ele aprendeu essas coisas e alguns conceitos básicos de como funcionava esta sociedade. Porém, ele ainda era uma criança e tinha muito que aprender. Aos 3 anos de idade, ele não conhecia as hierarquias do cultivo mágico nem as diferenças de status em relação à origem familiar. Seria este um lugar como a Terra, onde as finanças eram mais importantes do que tudo o resto? Ele ainda não sabia. No máximo, ele sabia como eram as coisas em sua família. Ele era filho de um comerciante relativamente bem-sucedido chamado Andrew Fuller. Este homem poderia ser descrito como uma pessoa gentil, bonita e muito inteligente. Sua mãe era Kate Hogan, que vivia basicamente para cuidar das necessidades do marido e dos filhos. Ela fazia parte de uma rica família burguesa da mesma província de Andrew, onde se conheceram há 5 anos. Quanto a Andrew, ele era de origem comum, mas alcançou sucesso através de sua atividade empresarial, carreira que seguiu desde que foi adotado por um rico comerciante, há 20 anos. Desta união surgiram Lauren e, mais recentemente, Vicente. Lauren era a única irmã de Vicente no momento. Mesmo assim, considerando o quanto os pais se amavam, ele não tinha dúvidas de que um dia haveria mais irmãos e irmãs. Lauren não tinha ciúmes e se dava muito bem com ele. Então Vicente naturalmente a via com bons olhos. Dado o seu passado na Terra, ele pode não ter se conectado com esta família. Mas depois de 3 anos vivendo com eles e recebendo apenas o amor de todos, ele adotou esta família e os aceitou verdadeiramente em seu coração. Por causa desse bom relacionamento, ele aproveitou o tempo que passou com eles, aprendeu coisas e entendeu sua realidade. Seu pai pode ser considerado bem-sucedido financeiramente, mas esta era uma sociedade em que isso não era suficiente para garantir o básico. Esta era uma sociedade mágica, como tal, só se poderia alcançar uma boa posição social através do poder mágico. Ter recursos importava, mas apenas se esses recursos pudessem mover os mágicos. Isso seu pai não poderia fazer. Assim, mesmo que pudessem ser considerados ricos pelos padrões deste mundo, teriam de curvar a cabeça a alguns grupos em quase todos os lugares onde fossem. Havia nobres neste mundo, pessoas que geralmente pertenciam a famílias abençoadas pelos céus, com bons talentos mágicos entre seus membros. Mas, além deles, alguns indivíduos de origem comum poderiam ocupar posições elevadas apenas pelos seus talentos, e o resto desta sociedade teria de ser cuidadoso ao lidar com eles. Sendo alguém fraco e incapaz de mover magos relevantes, o pai de Vicente teve que ser humilde. Vicente tinha aprendido isto recentemente e tentava lentamente adotar um estilo de vida humilde e discreto, necessário à sua sobrevivência e sucesso. Ele sempre ouvia histórias de seu pai sobre como abaixar a cabeça nos momentos certos e dar passos para trás o beneficiou. Como alguém que foi traído na Terra e estava tentando aprender a viver neste novo mundo, Vicente entendeu essa dica e tentou agir como seu velho sempre que possível. E o mesmo aconteceu com sua mãe e irmã. Talvez por isso, nos 3 anos em que viveu aqui, nunca tivessem vivido uma situação desesperadora. Agora, Vicente estava na casa principal de sua família no Reino Seidel, província de Scott, Vila Martel. Este era um local relativamente pequeno, com menos de 3.000 habitantes, onde não residia nenhum membro da nobreza. A Vila Martel era cercada por uma grande floresta, montanhas e campos agrícolas que se estendiam por centenas de quilômetros. Dada a sua posição remota na província, este era um local tranquilo que normalmente não enfrentava grandes problemas. Foi por isso que o chefe da família Fuller estabeleceu ali sua residência. E justamente neste lugar, Vicente corria atrás da mãe neste exato momento. Mamãe, quando poderei aprender magia? Ele perguntou em uma linguagem bastante infantil e letárgica, ainda lutando para falar corretamente.
Na sua cabeça, Vicente conseguia formar palavras, ler e compreender o que as pessoas diziam, mesmo quando usavam palavras um pouco mais complexas. Mas, estranhamente, ele não conseguia falar ou escrever tão bem quanto pensava. Kate mais uma vez ouviu seu filho perguntando sobre isso e sorriu enquanto colocava algumas roupas no varal. Vicente, não é hora de você se preocupar com isso. Eu já te disse isso. Primeiro você deve aprender a escrever e cumprir suas lições com sua irmã. Vicente ouviu isso e achou muito injusto ela esconder dele a verdade sobre isso. Mas estou fazendo o meu melhor. Quando você vai falar comigo sobre isso? Ela parou o que estava fazendo e suspirou. Tudo bem, vou te contar sobre isso. Ela fez uma breve pausa, sentindo que poderia machucar seu filho, mas seria melhor contar a ele imediatamente. Vicente, magia é algo que você pode treinar. Use sua perseverança, sorte e contatos. Resumindo, existem muitas maneiras de melhorar as habilidades de uma pessoa. Ela começou em um tom positivo, mas logo ficou mais séria. No entanto, independentemente de quantas maneiras existem para melhorar como mago, nenhuma delas pode corrigir um talento natural ruim. No mundo mágico, o destino dos mágicos já está decidido antes mesmo de começarem suas jornadas mágicas. Mágico com mau talento perseverar, eles nunca alcançarão o mesmo nível que um preguiçoso bem-nascido. Fim do capítulo. Capítulo 3 – Mudança de planos. O mundo da magia não é justo, meu filho, disse a mãe de Vicente, sentindo um peso no coração, mas decidida a ensinar o filho a enfrentar a realidade. Ele era muito jovem, mas como vinha dando sinais de que passava muito tempo pensando nisso, Kate decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Antes que ele elevasse seus sonhos muito alto, ela cortaria suas asas para impedi-lo de tentar um voo, que só o faria cair, de cara, no chão. Como mãe, era seu dever preparar o filho para este mundo terrível. Não espere ter habilidades mágicas extraordinárias nem ter mana rica, Vicente. Seu pai e eu não, então é pouco provável que você seja privilegiado nisso. Então não pense muito nisso, você sem dúvida será capaz de usar magia, mas deve se concentrar em se tornar um bom comerciante como seu pai. Então você poderá ter uma vida boa, ter amigos e liberdade para se movimentar. Após suspirar, ela sorriu para o filho, brincando com seus cabelos, antes de abraçá-lo. Você não precisa de magia para ser feliz. Sua família te ama muito, meu garotinho. Ao ouvir essas últimas palavras, Vicente não pôde reclamar, muito menos lamentar a cruel verdade deste mundo. A quantidade de mana que uma pessoa possuía estava consideravelmente associada às suas características hereditárias, então as probabilidades estavam contra ela. Mas não foi esse também o caso na Terra. Ele nasceu pobre na Terra e, desde muito jovem, viveu na realidade naturalmente injusta daquele mundo. A partir dessa experiência, o peso da verdade não afetou tanto este jovem. Ele sorriu para a mãe e beijou-a no rosto, sentindo que poderia encontrar seu próprio modo de viver, assim como na Terra. Talvez ele não se tornasse um grande mágico, mas poderia viver bem de outras formas. Não é exatamente o que eu queria, mas posso trabalhar com isso. Ele pensou enquanto sua mãe o abraçava. Na Terra, juntei minha família mas posso criar minha própria família neste mundo. Com o conhecimento que tenho hoje, estou confiante em montar meu próprio grupo e ser um dom ainda melhor que o velho. Só tenho que tomar cuidado com os traidores. Vicente lembrou-se do verme que o enviou a este mundo. Ele não odiava onde estava agora, mas havia alguma garantia de que ele reencarnaria em outro mundo se morresse novamente. Sem nenhuma indicação de que teria a mesma sorte, ele queria evitar que a mesma coisa que havia acontecido na Terra se repetisse no Reino Polaris. Agora vá brincar com sua irmã, Vice. Mamãe tem que terminar o que está fazendo. Kate disse em um tom mais doce do que antes. Ela ficou com o coração partido por ter ensinado coisas tão difíceis ao filho e logo começou a pensar em preparar sua comida favorita mais tarde.
Enquanto ela pensava nisso, o pequeno Vice correu até onde estava sua irmã, sabendo que essa jovem iria brincar com ele já que ela o favorecia tanto. Vício! Lauren gritou ao ver seu irmão mais novo enquanto terminava a aula de etiqueta. Nessa sociedade, raparigas como a irmã de Vicente eram preparadas desde cedo para se tornarem boas esposas, mães e donas de casa. Alguns deles se tornaram mágicos e se aventuraram pelo mundo, mas esta era a vida de poucos. A maioria das mulheres seguia costumes semelhantes aos que Vicente havia lido nos livros de história da Terra. Sua família os educaria e treinaria até que pudessem conceber um filho. Então o pai encontraria um homem digno e arranjaria o casamento. Normalmente, esse casamento arranjado serviria para melhorar as relações de ambas as famílias, de modo que a mulher dificilmente se envolvia na escolha do marido. Desde criança, Lauren aprendeu a se comportar e a se tornar uma senhora digna de respeito. Um dia Vicente também começaria a ser preparado pela família, mas ao contrário da irmã, estaria preparado para herdar a profissão do pai, o mais comum de acontecer ao primeiro filho homem. Porém, Vice ainda era muito jovem e suas responsabilidades eram poucas. Então ele tinha muita liberdade e podia brincar com a irmã sempre que ela estivesse livre. E seria assim pelos próximos meses até o pequeno Vice completar 5 anos. Naquela época, as coisas finalmente mudariam um pouco para ele. Nos meses desde a descoberta por Vicente da relação entre mana e hereditariedade, este menino foi aos poucos vivendo uma vida menos chata, aprendendo mais sobre um pouco de tudo neste mundo. Aos 4 anos, ele recebeu seus primeiros livros depois de pedir aos pais durante meses. A essa altura, ele já sabia falar e escrever corretamente, uma exigência feita por seu pai para lhe dar esses livros. Através deles, ele aprendeu sobre mana, magia e hereditariedade, junto com cerca de uma dúzia de informações sobre o reino em que nasceu. Mana era um aspecto importante de todo mago, sua fonte de poder mágico, necessário para lançar feitiços e ativar habilidades. Magia era o refinamento e aplicação de poder mágico para a aplicação de um feitiço ou habilidade. Quanto à hereditariedade, falava sobre como o atributo mágico e a forma mágica poderiam ser significativamente influenciados pelos de seus pais. Com isso, ele entendeu que tinha uma grande chance de ter características semelhantes às de seus pais e, eventualmente, alcançar feitos que eles poderiam ter alcançado se estivessem focados em seu caminho mágico. Como alguém que já entendia que seus pais não eram versados em magia, Vicente cresceu nos últimos 2 anos sem grandes expectativas para o seu despertar. O despertar aconteceu quando os jovens completaram 14 anos e receberam algo chamado joia mágica em uma cerimônia especial. Após sua origem relacionada à hereditariedade, o que mais influenciou a vida de um mago foi a gema mágica, portanto esta foi uma cerimônia de extrema importância. Mas o pequeno Vice não se interessou tanto por isso depois de descobrir como as pessoas de sua família eram comuns. Então, logo quando completou 5 anos e começou as aulas para aprender sobre a profissão do pai, Vice estava totalmente focado em aprender o que pudesse sobre o assunto. Ele não tinha intenção de se tornar um comerciante idêntico ao seu pai. Mesmo assim, ele queria aprender os métodos de Andrew para poder usá-los em seu benefício quando tivesse a chance de criar sua família segundo as linhas da máfia. E com isso Vicente Fuller ingressou na academia no início do ano 867 da Era Mágica. Acordando esta manhã, Vice correu para se preparar e tomar o café da manhã com sua família, ansioso por seu primeiro dia na única academia da Vila Martel. Na Academia das Estrelas, ele iniciaria parte de sua rotina de estudos, onde poderia aprender sobre tudo, desde o básico do reino e do mundo em que se encontrava até um pouco sobre magia. Ele ainda continuaria aprendendo diariamente a profissão do pai acompanhando esse homem à tarde. Mesmo assim, ele teria toda uma rotina de atividades a partir de hoje. Ansioso por escapar da vida monótona de criança, Vice quase se esqueceu que precisava ir com a mãe no primeiro dia de academia. Onde você está indo, Vice? Kate sorriu para ele ao ver seu filho correndo para a porta de saída desta residência.
Mãe, vamos, mal posso esperar para ir para a academia. Ele disse em seu tom infantil, mas sem falar como fazia anos atrás. Kate sorriu e viu Lauren e Andrew olhando para ela, indicando claramente que ela o havia mimado demais. Agora era sua responsabilidade lidar com esse jovem apressado. Suspiro, está tudo bem. Ela se levantou, revelando sua barriga de grávida de 6 meses, onde crescia mais um membro desta família. E assim Vice foi para o lado da mãe no seu primeiro dia na academia. Fim do capítulo. Capítulo 4. Primeiro dia na academia. Depois de sair de sua residência de mãos dadas com a mãe, Vicente caminhou por algumas estradas de terra até chegar à rua principal da Vila Martel, a única coberta de paralelepípedos. Mas a sua casa não ficava longe do centro da aldeia, por isso ele e a sua mãe não tiveram que se preocupar com a poeira circundante até chegarem a esta zona, que era a mais bonita de toda a aldeia. Ali Vicente viu o seu lugar preferido neste lugar, a praça central onde ficava a estátua do fundador Martel, onde havia espaço para as crianças brincarem e os adultos conversarem em torno de um lindo jardim. No entorno coberto de pedras, onde não havia lama nos dias de chuva, e neste dia de sol, as pessoas passavam entre carruagens. Alguns animais com humanos passavam ocasionalmente enquanto Vicente observava este local com interesse, notando um pouco mais de movimento do que o habitual. Mas naturalmente o movimento ali foi maior que o habitual, pois hoje era o início de mais um período na Academia das Estrelas, onde mais de uma dezena de novas crianças iniciariam suas atividades. Portanto, vários pais e mães traziam seus pequenos para este local no primeiro dia, enquanto alguns alunos mais velhos iam sozinhos para aquele prédio em uma das extremidades da praça em forma de triângulo. A Academia das Estrelas acolheu crianças até aos 10 anos, após os quais, se alguma família desejasse que os seus filhos continuassem a estudar, teria duas opções. Uma seria conseguir um mestre para o filho, com quem eles pudessem aprender um ofício. Normalmente, os pais das crianças faziam isso sozinhos, mas em raras ocasiões, grandes profissionais e mágicos aceitavam discípulos, e alguns teriam a sorte de não ter que fazer o mesmo que seus pais. A segunda alternativa era enviar os filhos entre 10 e 13 anos para uma das academias reais, onde poderiam aprender o que quisessem. No entanto, não era barato entrar em uma das academias reais e mesmo as pessoas ricas não tinham garantia de conseguir levar um de seus filhos para lá. Havia menos vagas para novos alunos do que pessoas dispostas a pagar a educação dos filhos lá. Mas estudar em uma dessas academias não daria muitas vantagens profissionais a jovens como Vice, que poderiam aprender com os pais. A principal diferença entre esses lugares e outros era que se esses jovens estudantes das academias reais tivessem bons talentos mágicos, eles receberiam oportunidades de ingressar no Seidel Magic College assim que passassem pelo despertar. O Seidel Magic College era a principal forma de jovens mágicos aprenderem e dominarem suas próprias habilidades e terem chances de ascender econômica e socialmente. Através dele, alguém poderia adquirir o título de nobreza se fosse talentoso e se graduasse com mérito. Mas mesmo que não fossem os melhores alunos, o simples fato de se formarem nesta instituição já seria suficiente para garantir uma vida muito acima do normal. Vice já tinha uma ideia de como era o Seidel Magic College por meio de um dos livros que leu, mas não pensava em ir para lá. Seu pai dificilmente o colocaria em uma das academias reais, então conseguir uma vaga no aclamado Seidel Magic College seria impossível. Mas ele não se importou. Ele não tinha grandes expectativas em relação à sua mana e à gema mágica que um dia ganharia, então ficou totalmente satisfeito em estudar na Academia das Estrelas e aprender com seu pai. Ao observar as outras crianças deixarem suas mães ou pais para passar pelo portão principal da academia, ele ficou ansioso e puxou sua mãe com mais força. "Vamos, ou vou me atrasar", ele comentou com ela. Ela sorriu e se aproximou da grade que cercava aquele prédio de 3 andares, que tinha um desenho que lembrava vícios edifícios góticos da terra. "Olá, qual é o nome do aluno e da família?" Um funcionário da academia na entrada daquele local parou Kate e Vice. "Olá,
este é meu filho, Vicente, da família Fuller. Hoje é o primeiro dia dele. Ela disse ao ver seu filho olhando para as crianças subindo os degraus da frente da academia. Excelente, Vicente. Você pode procurar a turma 1. Você terá suas aulas lá. Aquele homem disse enquanto olhava para o jovem de cabelos negros diante dele. Hoje é especial, então a professora vai chegar 15 minutos atrasada. Mas a partir de amanhã as aulas começarão às 9 horas. Dito isso, Vice finalmente correu para aquele lugar após receber um beijo de sua mãe, indo em direção ao topo da escada na frente dele enquanto segura as alças da mochila com as duas mãos. Devido ao horário, a maioria dos alunos nas proximidades eram crianças da mesma idade de Vice ou um ano mais velhas. Portanto, ele não se saiu mal ao cair na armadilha dos alunos mais velhos e logo conseguiu chegar à classe 1. O prédio da Academia das Estrelas não era grande, apesar dos 3 andares. Tinha apenas 5 turmas, biblioteca, ala administrativa, refeitório e alguns locais para atividades sociais e físicas. Por mais que este fosse um mundo dominado pela magia, as habilidades físicas poderiam fazer uma grande diferença nas batalhas de baixo nível. Como a maioria das pessoas neste mundo eram mágicos de baixo nível ou simples mortais sem a habilidade de usar magia, aprender como lutar e manusear uma arma tinha grande valor. A Academia das Estrelas tinha como público principal pessoas de origens comuns, então, naturalmente, ensinava sobre os tipos de armas e as artes adequadas para manuseá-las. Vice já conhecia o básico disso com sua irmã e estava ansioso para treinar suas habilidades de luta e manuseio de armas. Com isso em mente, finalmente chegou na frente da turma 1, onde alguns jovens já estavam na periferia e dentro. Ele passou pela porta e viu meia dúzia de pessoas divididas quase igualmente entre os sexos. Vice, você realmente veio. Um jovem loiro disse isso ao se aproximar de Vicente. Ao ouvir seu apelido, Vicente olhou imediatamente para o irmão da melhor amiga de sua irmã, que havia conhecido diversas vezes. Ian, seremos colegas a partir de hoje. Ele disse enquanto sorria e fazia um gesto de saudação que havia ensinado àquela criança da mesma idade que ele. Estou ansioso pelas aulas de artes marciais. Minha irmã continua me assustando. Mal posso esperar pelo dia em que terei minha vingança. Boa sorte com isso. Mas também estou ansioso pelas aulas de artes marciais. Quer ser meu parceiro? Vice perguntou, ciente de que aprenderiam em duplas. Multar. Enquanto conversavam, um novo aluno que eles não conheciam chegou e sentou-se ao lado deles. Ian teve mais facilidade do que Vicente para iniciar conversas, então ele o fez, logo trazendo a jovem Rory para seu círculo de amizade. As crianças realmente faziam amigos facilmente. Todos, quietos. A aula está prestes a começar. Enquanto as crianças falavam simultaneamente, fazendo bastante barulho, a voz da professora que as orientaria a partir de hoje chegou aos seus ouvidos, silenciando a todos. Fim do capítulo. Capítulo 5. Primeiro ano de estudos na academia. O professor se apresentou sem mais delongas quando todos ficaram quietos e sentados. Meu nome é Julian Roth. Sou o professor que ficará responsável pelo seu grupo neste ano. Para vocês que têm irmãos na Academy of Stars, já devem saber como serão as coisas. Mas vou dizer isso antes de iniciarmos a aula para aqueles que ainda não estão cientes de nossas atividades. Vou ensinar alguns assuntos básicos, entre eles a história do Reino Polaris, especificamente a do nosso estado, o Reino Seidel. Também estudaremos nosso idioma, Telean, e por último mas não menos importante, economia. Não havia muita necessidade de crianças de 5 anos aprenderem mais do que isso nesta sociedade. Em economia, aprenderam os fundamentos da matemática desenvolvida neste mundo e sobre a história das moedas e do comércio. No estudo da língua teleana, eles terminariam de aprender sua língua nativa, uma das muitas do Reino Polaris. Mais tarde na jornada, eles estudariam outras línguas. No entanto, primeiro, tiveram de desenvolver ao máximo as suas competências linguísticas em teleano no primeiro ano na academia.
Além disso, por causa dos talentos mágicos existentes neste mundo, aprender um novo idioma tornou-se mais fácil quando as pessoas completaram 14 anos e passaram pelo despertar. Assim, era melhor deixar para aprender outras línguas além das essenciais naquele momento. Quanto ao Telean, esta não era uma língua difícil, embora fosse composta de símbolos e não de letras, como algumas das línguas orientais da Terra. Finalmente, na história, estes jovens aprenderiam não só sobre o passado do seu reino e continente, mas também veriam um pouco de magia. Como não era foco desta academia ensinar magia, eles apenas lecionavam sobre essa possibilidade de os jovens aprenderem o básico. Julian rapidamente explicou isso aos seus alunos, sempre falando no mesmo tom enquanto olhava para eles com seriedade. No meio desta apresentação, Ian disse a Rory e Vice: "Tivemos azar. O professor Julian é um dos mais exigentes. Ouvi dizer que ele é muito rígido nas aulas. É assim mesmo?" Rory perguntou, preocupado. Tendo ouvido falar deste homem através de sua irmã, Vice já sabia disso e disse: "É melhor não falarmos muito agora, ou seremos os primeiros exemplos que ele usará." Professor Julian continuou sua apresentação. "Finalmente, você aprenderá a autodefesa e o caminho do guerreiro. Mas não serei eu quem lhe ensinará, mas sim o professor Lane. Você o conhecerá mais tarde, então guarde esta informação por enquanto." Ele disse, atravessando a sala, com os braços atrás das costas. Ao caminhar entre as carteiras dos alunos, ele olhou atentamente para alguns desses jovens, notando quem falava ou prestava atenção em suas palavras. À medida que caminhava pela aula, ele simplesmente parava ao lado dos mais ativos em suas conversas, fazendo-os parar de falar. Depois de terminar de se apresentar, subiu na pequena plataforma na frente da sala. Lá ele fez alguns selos manuais e o quadro negro na frente daquelas crianças começou a mudar. Ao verem isso, até mesmo aqueles que conversavam pararam o que estavam fazendo para prestar atenção, vendo a professora já iniciando a aula usando magia. "Vamos começar com o mais importante. Magia", ele disse enquanto o quadro negro brilhava, mostrando várias imagens e palavras de uma forma que prendia a atenção de todos ali. Como alguns de vocês já devem saber, magia é o refinamento e aplicação de poder mágico. Mas não vem do nada. Depende de alguns elementos cruciais. São eles: 1. Mana, relacionado à sua herança genética. 2. Gema mágica, relacionada ao seu despertar, disse ele, apontando para a pedra triangular verde no meio de sua testa. 3. Atributos mágicos, que estão relacionados aos tipos de feitiços com os quais somos compatíveis. 4. As variáveis relacionadas à sorte e à perseverança. Após essas palavras, uma tabela com 2 etapas e seus subníveis apareceu na lousa. Aprendiz e acólito são os 2 estágios em que a maioria dos seres do Reino Polaris se encontra. Eles provavelmente serão o limite para quase todos, se não para todos vocês, então não falaremos sobre o que está por vir. Mágico para perseguir e se tornar mais forte. Ele disse em tom solene, pois mesmo ele, que tinha talentos formidáveis para os padrões desta vila, estava limitado por esses 2 estágios iniciais da jornada mágica. Os alunos o ouviram e prestaram atenção no gráfico apresentado, onde Vice descobriu o início da classificação dos mágicos neste mundo, que começou com o estágio de aprendiz e teve 3 subníveis. Foram eles: Júnior, Intermediário e Sênior. A segunda etapa, Acólito, tinha 5 subníveis, do primeiro ao 5º triângulo. O que eram esses triângulos? Ele não sabia. Para o segundo estágio mágico, os subníveis possuem esses nomes não tão bons, mas eles descrevem o que acontece no estágio, então até hoje, esses nomes são mantidos. Porém, conforme você viaja pelo reino ou até mesmo pela Polaris Reino, você pode encontrar pessoas designando esses subníveis de maneira diferente. Muitas vezes, as pessoas chamarão um acólito com o primeiro triângulo formado de acólito de primeiro nível ou até mesmo de acólito de nível 1, então não se surpreenda com essas maneiras de falar.
Eventualmente, o professor parou de falar sobre magia depois de contar a esses jovens sobre o início do nível de cultivo mágico. Havia muitas coisas essenciais para ele ensinar-lhes, como os elementos, como eles influenciariam seus feitiços, o despertar, as gemas mágicas, os artefatos, as profissões, etc. Mas eles aprenderiam isso ao longo do primeiro ano na Academia das Estrelas e sua jornada até o 10º ano. Então, depois de alguns minutos conversando sobre magia, ele seguiria com o início da aula de história, que ocuparia grande parte do tempo de estudo junto com as aulas de Telean. Mas esses jovens só estudavam das 9 horas às 13 horas, quando faziam uma pausa para o almoço e depois para a prática física, onde aprendiam a lutar e a manusear armas. Antes das 15 horas, o dia escolar terminava, quando a maioria voltava a estudar em casa, e alguns acompanhavam os pais para começar a aprender suas profissões. Esta seria a rotina de Vicente durante os próximos meses até completar 6 anos e um novo ano letivo começar algumas semanas depois do seu aniversário. Como na Terra, havia férias de verão neste mundo, quando os alunos podiam passar mais tempo com suas famílias e amigos. Foram ótimas oportunidades para as crianças brincarem e construírem amizades além dos portões da academia. Quando suas férias começaram, Vice aproveitou para aprimorar ainda mais alguns dos relacionamentos que havia iniciado dentro da academia. Durante o ano letivo, eles tiveram poucas chances de desenvolver amizades. Ainda assim, durante as férias, ele aproveitava para se aproximar ainda mais de Rory e Ian, conseguindo seus primeiros amigos na Vila Martel. Mas ele também terminaria seu primeiro ano de estudos e férias com alguns colegas descontentes com quem não tinha um bom relacionamento. E então, às vésperas do início de seu segundo ano na Academia das Estrelas, nasceu sua segunda irmã. Fim do capítulo. Capítulo 6 – De volta à Academia e as ameaças. Dentro da residência da família Fuller em Martel Village, sons de risadas e parabéns flutuavam nos arredores enquanto o cheiro de lanches alcançava grande parte do segundo andar da casa. Lá, vários amigos da família Fuller comemoravam o nascimento de Nina, vice da irmã mais nova de Lauren. Enquanto os adultos conversavam e riam, as mulheres que observavam o mais novo membro da família, Vice, e seus amigos estavam juntos em seu quarto. Agora você vai ter uma nova irmã. Que dor de cabeça. Se Nina realmente fosse um menino, seria muito mais fácil para todos nós. Ian comentou, muito bem vestido de terno, já que as pessoas com dinheiro nesta sociedade costumam se vestir em ocasiões festivas. Alguns até adotaram o estilo permanentemente, parecendo-se muito com pessoas que poderiam facilmente ser vistas em livros de história sobre os séculos 19 e 20 da Terra. Vice gostou disso, pois seguiu o estilo de mafioso antes de renascer neste mundo. Ele também estava vestido assim, mas com um conjunto de roupas pretas, sua cor preferida. Por outro lado, Rory usava roupas mais coloridas do que sua mãe havia escolhido. Rory deu um tapa em um dos braços de Ian e disse: "Não seja idiota, sendo menina ou menino, ela é irmã de Vice e deveríamos estar felizes. TSK, você diz isso porque não tem irmãos. Se você conhecesse a dor de compartilhar suas coisas com irmãs, saberia do que estou falando." Ian comentou: "Eu gostaria de ter irmãos, seu bastardo." Vice sorriu para seus amigos, entendendo os dois lados. "Nina nasceu saudável e minha mãe está bem. Isso é tudo que importa. Mas obrigado pelas palavras. Enfim, o que vocês estão planejando? Amanhã começamos um novo ano na academia." Os dois meninos no quarto de Vice, um sentado em uma cadeira de madeira no escritório do jovem Fuller e o outro em sua cama, olharam para o amigo e sorriram. "Vamos nos vingar daqueles malditos alunos da classe 2. Os dois concordaram nesse ponto. Ao longo do primeiro ano na Academy of Stars, eles interagiram com seus colegas da turma 1 e com os das turmas mais antigas. Raras foram as ocasiões em que isso aconteceu, mas eles ainda sofriam com os colegas mais velhos. Além de algumas brigas em que saíram perdedores, eles sofreram brigas e derrotas no ano passado na frente de alguns colegas mais velhos.
Felizmente, Vice era bem versado em suas habilidades de luta e suas derrotas não foram tão humilhantes. Mas mesmo que Vice tivesse feito bom uso de sua experiência de combate na terra neste lugar, a desvantagem de tamanho e peso de seu corpo para seus oponentes era difícil de superar. Por causa dessa experiência, os três treinaram muito durante as férias, com Vice ocasionalmente brigando com eles. Nos últimos dias, eles não se viam, dada a breve viagem que duas de suas três famílias haviam feito. Porém, ao se encontrarem novamente, todos confirmaram que ainda estavam treinando e comprometidos com a vingança. Vice então disse: "Muito bem, não vamos procurar problemas com eles no momento. Mas vamos colocá-los em seus devidos lugares assim que nos incomodarem novamente." Vicente ainda não tinha constituído família com os costumes mafiosos. Ele era muito jovem e precisava desenvolver suas habilidades físicas e sua amizade com os dois. Ao mesmo tempo, nem qualquer amizade suportava viver nos velhos tempos da máfia, então ele ainda estava observando Ian e Rory. Mas Vice vinha falando lentamente sobre honra, lealdade e fraternidade com essas duas coisas que aprendeu na família Mazzanti. Um membro da máfia tinha que ser confiável, leal ao dom e às regras da família, ter honra e estar disposto a agir em nome dos seus camaradas. Ao contrário dos criminosos comuns, os membros da máfia tinham um código a seguir. Os dois concordaram, pouco antes de Loren parar na porta do quarto do irmão, chamando sua atenção. "Vice, traga seus amigos para baixo. Papai e mamãe estão esperando por nós. Já estaremos aí, irmã mais velha." Vice então seguiu na frente, voltando para o nível inferior desta casa onde além deles, os únicos filhos eram Loren e duas amigas da mesma idade que ela, 9 anos. No dia seguinte, enquanto Nina estava em casa sob os cuidados de Kate Cuidado, todos os outros residentes da propriedade Fuller foram embora. Andrew foi estabelecer o seu negócio localmente, algo que fazia rotineiramente, lidando com o seu armazém e com os agricultores que lhe vendiam os produtos que ele comercializava nesta aldeia. Ele passava a maior parte do tempo localmente, mas a cada poucas semanas fazia pequenas viagens pela província, vendendo coisas locais e depois comprando outras para revender nesta aldeia. Mas mesmo na correria de seus negócios, esse homem teve tempo para cuidar de sua família, ensinando sua profissão a Vice, e observar Loren crescer. A partir de agora ele também teria Nina para zelar e educar. Como tal, continuou a sua rotina local com um sorriso no rosto, gerado principalmente pelo nascimento da filha, mas também porque amava genuinamente a sua profissão. Enquanto isso, Loren já estava a caminho da academia com suas amigas, não tão ansiosa quanto seu irmão para o início de mais um ano letivo. Ela já tinha 9 anos, então este seria seu último ano na academia. Porém, como alguém que estaria no 5º ano estudando lá, ela não estava tão animada em ir para mais um dia de aula. Ela caminhou silenciosamente para a academia enquanto seu irmão já havia chegado, e seus amigos logo se juntaram a ele, sorrindo. Mais um ano juntos. Ian deu um tapinha nas mãos de Vice e Rory, ansioso por este novo ano de estudos. No ano anterior, eles aprenderam muitas coisas além de terem sofrido um pouco com alguns alunos mais velhos. Mas ainda havia muito para descobrirem sobre o seu mundo, a magia e até mesmo a sua língua. Como as crianças ainda descobrindo muitas coisas, ficaram entusiasmadas. Então correram para a classe 2, onde estudariam a partir de agora. Mas no meio do caminho eles passaram na frente de um grupo de alunos da turma 3, com quem tiveram problemas no ano anterior. Bem, veja se não são os 3 fantoches. Um dos meninos, um pouco mais alto que os 3 anos e alguns quilos acima de seu peso ideal, disse enquanto apontava na direção deles. No ano passado, eles disseram que iriam nos vencer este ano. E daí? Vocês se prepararam bem, idiotas. Outro menino, loiro e alto, disse olhando para os 3 com ar de superioridade. Mais 2 meninos faziam parte deste grupo e se levantaram de onde estavam para apoiar seus líderes. Vice então se adiantou e disse: "Derek, é melhor você não nos provocar.
Por mais forte que você fosse no ano passado, não pense que a situação é a mesma. Darek, o líder deste pequeno grupo, ignorou o vice, com quem já havia sofrido um pouco, apesar da vantagem em tamanho e idade. Rory, é melhor você tomar cuidado. Você não quer que todos descubram o seu segredo. Depois de dizer isso, ele virou as costas e conduziu seu grupo embora, deixando Ian e Vice olhando para Rory, que ficou pálido com essas palavras. Rory, Ian perguntou, mas logo depois disso o amigo fugiu sem dizer nada. Fim do capítulo. Capítulo 7. A maior falha de Vicente. Ian e Vice observariam Rory se afastar deles sem dizer o porquê pelas próximas semanas. Eles tentavam questionar o amigo em algumas ocasiões, mas ao serem repetidamente rejeitados ou ignorados, lentamente pararam de pressionar Rory. Eles ainda se importavam com o amigo, mas decidiram dar-lhe tempo e não questioná-lo mais sobre os motivos de seu comportamento. Nesse ínterim, o grupo de Darek continuou a incomodá-los, mas muito mais Rory. Pelo que tinham visto em algumas ocasiões nessas semanas, Rory estava mais próximo desse grupo, servindo-os de muitas maneiras. Ian estava desistindo lentamente de seu amigo, sentindo que se o próprio Rory não estivesse procurando a ajuda deles, ele e Vice não deveriam continuar correndo atrás dele para serem ignorados. Quando se tratava de Vice, ele ainda estava interessado no que estava acontecendo com Rory. Ao contrário de Ian, ele tinha memórias de sua vida anterior. Ele sentiu que Darek tinha algo para ameaçar Rory. Assim, enquanto continuava aprendendo na academia sobre este mundo e com seu pai sobre a profissão de comerciante, esse garoto observava Rory nas horas vagas. Na Academia das Estrelas, entre as aulas da manhã e da tarde, os alunos tinham intervalo para almoço. Neste momento, muitos estudantes estavam nas áreas de estar desta academia, comendo, conversando e brincando. Mas em um canto menos movimentado deste lugar, Vice se escondeu atrás de uma árvore perto de um corredor que levava a um beco sem saída. Lá estava ele, observando o grupo de Darek comendo no lugar onde costumam ficar durante os intervalos. O grupo de 4 meninos estava sentado no chão, enquanto um quinto deles segurava uma bandeja com bebidas e salgadinhos. Este quinto estava com as calças abaixadas e o lixo aos pés. Essa era Rory. Enquanto Vice observava em silêncio, de repente, alguém apareceu atrás dele, mas sem surpreendê-lo. Vice, o que você está fazendo? Lauren perguntou, vendo seu irmão mais uma vez observando aqueles jovens. Eu já falei para você parar de fazer isso. Se você não pode fazer nada, por que continuar cuidando dele? Às vezes temos que abrir mão de algumas coisas, irmãozinho. Mas Vice discordou disso. Não, preciso saber o que eles estão usando contra Rory. Quando eu souber disso, poderei fazer alguma coisa. Ela suspirou. Saber o motivo realmente vai te ajudar. Como seria? Dependendo do que for, posso abordar Rory e dizer que não é grande coisa. Posso dizer que ele não deveria se humilhar com essas pessoas por qualquer que seja o segredo. Ele respondeu, observando os meninos rirem e chutarem seu amigo. Vicente pressionou uma das mãos na casca da árvore à sua frente. Ele era o mais forte da turma 2, mas contra os alunos da turma 3 tinha pouca vantagem. Sua técnica de artes marciais superou até mesmo a de alguns alunos da classe 4. Para se ter uma ideia do quão habilidoso Vicente era, ele treinava 2 vezes por mês com a irmã e geralmente não ficava em desvantagem. Suas artes marciais terrenas, misturadas com as que vinha aprendendo neste mundo, deram-lhe grandes vantagens sobre as crianças. Mas com a diferença de peso entre seus oponentes e seus números, qualquer coisa que ele pudesse fazer teria poucas chances de lhe garantir uma vitória definitiva. Ele poderia fazer no máximo um daqueles jovens sofrer, mas ainda teria 3 contra ele. Ian poderia fazer alguma diferença se estivesse lá. Ian era o segundo mais talentoso da turma 2. Mas esse outro amigo do vice já havia dito a ele que não ajudaria Rory sem que esse garoto pedisse sua ajuda. Infelizmente para Vice, ele lidava com crianças.
Esses jovens ainda não conheciam o valor da amizade e tinham um orgulho gigantesco. Lauren suspirou, balançando a cabeça negativamente. Pobre irmãozinho. Descobrir a verdade pode afastar você ainda mais dele. Mas então ela perguntou: qual é o seu plano? Descubra a verdade, mostre a ele que não é grande coisa e traga-o de volta para o nosso grupo. Se ele não quiser ser meu amigo depois disso, tudo bem. Quiser depois disso, ficarei bem desde que ele não se humilhe mais. Ele disse em um tom diferente, cheio de emoção. Eu simplesmente não posso permitir que isso continue. Pai, ele deu um soco no tronco daquela árvore. Lauren olhou para aquela mão cerrada de Vice, vendo a maior falha de seu irmão. Vice não podia deixar as coisas passarem. Quando ele decide a fazer alguma coisa, ele ia até o fim, não importando as consequências. Certa vez, ele levou uma situação tão longe que, mesmo sabendo que seus pais iriam bater nele, ele foi até o fim e, quando foi espancado, não derramou uma única lágrima. Lauren o viu demonstrar esse comportamento em outras circunstâncias, geralmente relacionadas a amigos ou familiares. Ela sabia que ele era uma pessoa obcecada e difícil de convencer a não fazer alguma coisa. Suspiro. Tudo bem, mas não exagere. Se você passar todos os intervalos assistindo Rory, perderá seu amigo Ian. Ela o avisou enquanto batia levemente em um de seus ombros. Ela poderia tentar ajudá-lo, mas achava que deixar seu irmãozinho resolver isso sozinho seria melhor. Dessa forma, ele não se arrependeria. Irmã mais velha Lauren, você pode pedir à irmã de Ian para dizer a ele que você está me ensinando no intervalo. Obrigado, irmã mais velha. Ele disse antes de ver aqueles jovens seguirem em frente e voltou para a classe 2. Hoje ele ainda não descobriria a verdade sobre Rory. Contudo, Vicente não duvidava de si mesmo e pretendia descobrir isso em breve. Em meio a isso, ele continuaria a aprender sobre este mundo, que ele descobriu que até agora carecia de tecnologias como internet e eletricidade. No entanto, outras tecnologias basicamente as substituíram, tornando possíveis algumas coisas que existiam na Terra moderna. Não havia carros nem televisões, mas era possível comunicar com pessoas a centenas de quilômetros de distância, viajar pelos céus em barcos voadores, e assim por diante. Mas embora existissem algumas coisas como esta, em muitos outros aspectos, esta sociedade era mais parecida com a da Europa de meia-idade do que com a Terra moderna que Vincent tinha deixado. Os costumes eram mais parecidos, e a forma como os mais comuns a magia era mais parecida com a dos servos dos senhores feudais. Ao mesmo tempo, a agricultura dependia da força animal e de mágicos de baixo nível. Resumindo, se você fosse pobre e não tivesse talento mágico, você viveria no Reino Polaris como uma pessoa pobre na Terra de meia-idade. Se você fosse talentoso em magia, poderia ter acesso a coisas tão desenvolvidas ou mais do que aquelas do lugar que Vice havia deixado. Outra opção para viver bem neste mundo era ter tantos recursos que se pudesse influenciar os mágicos relevantes. Enquanto se preocupava com o amigo, Vice foi aprendendo sobre essas possibilidades e ficando mais interessado em dominar a profissão do pai e conseguir uma boa posição no futuro. Sua família de estilo mafioso ainda precisava de muito trabalho para sair de seus planos, mas ele queria usar esse modelo de negócios que aprendeu na Terra para melhorar sua posição social no Reino Seidel. Com esses planos, sua rotina ficaria lotada por 6 meses até que ele finalmente alcançasse um de seus objetivos de curto prazo. Fim do capítulo. Capítulo 8 – O segredo de Rory. Depois que os meses se passaram, Vice cresceu um pouco mais e lentamente se aproximava de seu 7º aniversário. Suas habilidades físicas estavam melhorando a cada dia que passava, e nem mesmo Ian, o único da classe 2 que conseguia lutar contra ele antes, conseguia acompanhá-lo recentemente. Porém, Vice ainda não se considerava forte o suficiente para resolver o problema de Rory com os punhos, então ele ainda observava secretamente seu amigo. Ele nem sempre fazia isso nos intervalos porque, como sua irmã lhe dissera, isso o afastaria de Ian, algo que ele não queria.
Então, nos últimos meses, Vicente assistia a Rory algumas vezes durante a semana e sempre que tinha tempo livre, sem comprometer sua amizade com Ian. Ian não falava mais sobre Rory e havia feito novos amigos na turma 2, com quem Vice também vinha interagindo recentemente. Por conta disso, ele estava conseguindo espaço para ficar de olho nas ações do grupo que intimidava Rory. Mas embora os inimigos de Rory nunca tivessem exposto o que sabiam e estavam usando contra ele, Vice finalmente descobriria a verdade. Saindo da academia no meio da tarde, Vice resolveu seguir os passos de Rory. Hoje o seu pai estava fora da aldeia, fazendo negócios em outras partes da província. Então ele teve tempo de fazer o que quisesse até o anoitecer. Ele decidiu aproveitar essa rara ocasião e caminhou calmamente atrás de Rory, mantendo distância suficiente para que ele não fosse notado. Como Vicente tinha experiência nisso, coisa que Rory não tinha, facilmente enganou este amigo, que, sem perceber, conduziu outra pessoa para um lugar especial no meio da aldeia. Vicente viu Rory entrando em uma propriedade que sabia não ser para crianças, onde seu pai certa vez lhe dissera para nunca entrar. O que ele está fazendo lá? Vice se perguntou enquanto se aproximava para verificar mais de perto. Ele não tinha certeza de que lugar era aquele, mas achava que não era bom e se preocupava com o amigo. É por causa desses 4. Ele tentava se aproximar, mas no meio do caminho Rory saía do local para ir para sua casa. No momento, Vice não sabia disso, então voltou a perseguir o amigo até o fim do dia. Voltando para casa sem respostas, Vice parou ao lado do cocheiro da carruagem de sua família, um homem de meia idade que trabalhava para seu pai. Velho Carson, você pode me responder uma pergunta? Ele parou ao lado do homem que cuidava dos cavalos de sua família. Animais assim existiam neste mundo mágico, embora fossem ligeiramente diferentes daqueles encontrados na Terra. O homem que cuidava daquele animal de pelo amarelo continuou penteando a crina e disse: Você já fez um. O que você quer saber, pequeno Vice? O que há naquela casa no centro da aldeia onde meu pai me disse para nunca entrar? Uma casa? O velho olhou para Vice, tentando identificar que lugar era aquele. Um lugar para ele nunca entrar. Só consigo pensar. Sim, disse Vice, esperando uma resposta. Por que você quer saber disso? Vi meu amigo entrando lá hoje. Eu o segui, mas não consegui chegar perto o suficiente para espirrar. Ele foi sincero, surpreendendo aquele cocheiro. Pequeno Vice, não faça mais isso. Esse lugar é para onde vão os homens degenerados. Não é bom para crianças como você. Ele deixou cair o pente na mão para aconselhar aquele menino. Carson abaixou o rosto perto de Vicente e disse em voz baixa: Não conte ao seu pai que eu te contei isso, mas aquele lugar é onde mulheres perdidas vendem prazer para homens sem vergonha. É a condenação daqueles de mente fraca. Gole, um bordel? Vicente entendeu claramente o que era aquele lugar, abrindo significativamente os olhos. Porque Rory iria para um bordel? Mas ele não conseguiu pensar em nada imediatamente. No dia seguinte, Vice mais uma vez perseguiu o amigo, vendo-o novamente entrando no bordel desta aldeia. Desta vez ele foi mais rápido e, usando suas habilidades de espionagem, conseguiu chegar aos fundos daquela propriedade sem chamar a atenção. Ao chegar lá, encontrou uma janela entreaberta e observou através dela. Isso! Imediatamente ao ver o que havia ali, Vice abriu os olhos surpreso, notando a mãe de Rory parada diante de várias mulheres nuas, ensinando-lhes algo. Quando você está com um cliente. Enquanto ela falava, um homem alto e forte apareceu na única porta daquela grande sala, com uma criança ao seu lado. Senhorita, a pequena Rory está aqui. Quando Rory apareceu lá, ele tinha uma expressão triste no rosto enquanto desviava os olhos das mulheres nuas naquele lugar. Mas ao passar os olhos por uma das janelas dos fundos deste lugar, não viu nada, pois Vice já havia fugido dali. Vice tinha muitas coisas em mente enquanto fugia daquela propriedade, tentando descobrir o que havia feito seu amigo mudar tanto nos últimos meses. A mãe de Rory é prostituta.
Ele se perguntou: não, ela não pode estar. Sua mãe tem pelo menos 30 anos. Nesta sociedade ela não é mais considerada jovem. Mas talvez ela estivesse. Lembrou-se que a mãe de Rory não tinha marido, o que era uma raridade naquela sociedade. Ao mesmo tempo, ela era uma prostituta, agora é cafetão. Ele engoliu a saliva, lamentando a situação familiar de Rory. É por isso que ele está aceitando as humilhações daqueles desgraçados. Na verdade, eles descobriram e estão usando tal coisa contra ele. Vicente cerrou os punhos e as veias do pescoço tremeram. Ele mudou de rumo e decidiu ir até a casa de Rory para convencer o amigo a parar o que estava fazendo. No final da tarde, Rory voltou para casa sozinho, como sempre. Porém, ao ver que Vice estava ali esperando por ele mudou a expressão triste em seu rosto. TSK, eu já não disse para você não vir aqui? Ele perguntou com um pouco de raiva, olhando para Vice. Vá embora. Faça como o Ian. Pare de me incomodar, Vicente. Não, você deveria parar de fingir, Rory. Agora eu sei por que você se afastou de nós para se humilhar diariamente pela felicidade do grupo de Darek. Mas você não deveria fazer isso. Quem se importa com o que sua mãe é? Lute contra eles, ele disse enquanto se aproximava de seu amigo. Ao ouvir isso, Rory arregalou os olhos, sentindo que toda a academia logo saberia disso. Seu rosto ficou vermelho e ele cerrou os punhos. Ao se aproximar dele, Vicente deu um soco na direção do rosto do menino, explodindo de raiva. Pancada! Vicente não esperava por isso e sentiu um golpe atingir seu rosto, inclinando a cabeça para o lado. Enquanto isso, Rory já se preparava para o segundo golpe. Ah! Vice exclamou com a dor daquele golpe e pulou para trás. Desviando do chute que Rory tentou acertá-lo logo em seguida, Vice assumiu sua postura de luta, preparando-se para dançar com o amigo. Você quer brigar? Bom, já faz muito tempo que não dançamos. Mas note que não estou aqui para te ameaçar. Não importa qual seja sua mãe, isso não muda em nada a nossa amizade comigo. Ele disse, mesmo mantendo a guarda levantada. Se você não entende, vou te ensinar uma lição. Talvez você pare de ser tão idiota depois disso. Droga, você não sabe do que está falando. Sua família é perfeita. Com essas palavras um esbarrou no outro, marcando esse confronto que mudaria tudo entre eles. Fim do capítulo. Capítulo 9. Plano de vingança. Após a batalha entre Vicente e Rory, o jovem Fuller bate no amigo, ensinando-lhe uma lição. Mas depois que Vice terminou de bater em seu amigo, ele ouviu Rory chorar pela primeira vez desde que o conheceu. Rory não chorava por causa dos ferimentos que sofreu na briga com Vice, que, aliás, não foram ferimentos comuns. Embora esta fosse uma luta de criança, Mana fortaleceu os corpos de todos neste mundo à medida que cresciam. Rory chorou por causa de sua triste realidade. Ele era um filho da puta. Ele não conhecia seu pai, e sua mãe era atualmente uma cafetina que administrava jovens prostitutas na Vila Martel. O grupo de Darek descobriu isso e usou a verdade sobre Rory para ameaçá-lo. Se ele não fizesse o que ordenaram, contariam para toda a academia quem era sua mãe. Com medo de ser humilhado ainda mais, Rory se afastou de Vice e Ian e começou a aceitar todas as humilhações recentes. Ao ouvir isso, Vice naturalmente ficou furioso e prometeu ajudar Rory com isso. Rory, acredite em mim. Vou ajudá-lo a lidar com esses três. Como? Se fizermos alguma coisa, será pior. Rory disse com lágrimas nos olhos. No final das contas, não posso mudar minha origem. Vice disse sério. Fingiremos que estamos distantes um do outro. Mas não faremos isso. Usaremos os próximos meses para nos preparar. Quando conseguirmos o suficiente, agiremos contra Darek e seus comparsas. Isso fará alguma diferença? Rory enxugou as lágrimas dos olhos. Você vai recuperar sua honra. Você será capaz de mostrar aos alunos da academia que se eles mexerem com você, eles terão que arcar com as consequências dos seus punhos. Vicente disse sério.
Não há nada melhor do que a violência para resolver isto. Caso contrário, você será para sempre refém de pessoas como Darek. Ao ouvir isso, Rory cerrou os punhos. Ele era uma criança, mas dadas as dificuldades pelas quais já havia passado, conseguia entender as palavras de Vice. Ou ele enfrentaria seus demônios ou nunca teria paz. Tudo bem. Ao ouvir isso, Vicente mostrou uma das mãos para Rory e ajudou-o a se levantar. Depois disso, eles apertaram as mãos com um objetivo comum em mente. 8 meses depois, Vicente, Ian e Rory continuaram a vida escolar e avançaram para a classe 3 neste período, crescendo muito nos últimos meses. Ian manteve distância de Rory, pensando que esse ex-amigo também não estava falando com Vice. Mas sempre que pudessem, os dois se encontrariam secretamente para lutar juntos. Mas essas lutas deles eram muito mais intensas do que normalmente os outros alunos da antiga Turma 2 e da atual Turma 3 participavam na academia. Vice melhorou muito suas habilidades e não podia mais expor todo o seu poder de luta a garotos da mesma classe. Mas ele estava usando o máximo que tinha contra Rory, que estava sofrendo o peso das lesões que teve de suportar durante esses meses para melhorar. Felizmente, sua mãe era rica e podia pagar os remédios que ele tomava constantemente para recuperar o corpo. Então ele elevou sua força e melhorou suas habilidades além do normal para poder dançar com mais facilidade com Vice. Nesse ínterim, Lauren havia se formado na academia e aos poucos foi formando um corpo com traços femininos mais avançados, a ponto de já atrair a atenção de jovens adultos. Seus pais já estavam conversando com as famílias locais sobre o dote de Lauren, mas nada havia sido decidido ainda. Normalmente o noivado era anunciado aos 15 anos, então ainda tiveram tempo de fazer uma boa escolha quanto ao destino dela. Nina ainda era bem pequena, então ainda passava a maior parte dos dias em casa com a mãe. Depois de meses treinando juntos em segredo, Rory e Vice finalmente chegaram ao ponto final de seus planos. Neste dia, quando estavam sendo realizadas diversas provas na Academia das Estrelas, eles se encontraram após o término de algumas provas de sua turma. Ao se encontrarem em um corredor vazio, um olhou para o outro com determinação. "Você está pronto?" "Sim", respondeu Rory, embora não conseguisse conter o sorriso nos lábios e seus olhos brilhavam. "Tudo bem, vamos para o grupo de Darek. A turma 4 já terminou os testes e eles estão no beco atrás da academia", disse Vicente, determinado a seguir os seus planos, independentemente das consequências. "Mas vai ficar tudo bem? Minha mãe não vai me punir, mas seu pai é muito difícil de lidar." Rory sabia que poderia contar com Vice, mas não era tão egoísta a ponto de simplesmente não se importar com o que esse amigo sofreria por ajudá-lo. O pai de Vice não queria que ele se envolvesse em brigas e já o havia avisado para não participar de nada envolvido, ou seria punido. Mas Vice aceitou os riscos e sorriu. "Não se preocupe. É melhor eu levar um chute na bunda do meu pai do que sair ileso, mas não ser capaz de fazer o que desejo. Então vamos acabar com isso de uma só vez", Rory disse antes de começar a correr em direção a seus inimigos. Vice sorriu de volta, gostando da determinação que seu amigo havia adquirido. Depois de meses trabalhando com Rory, Vice conseguiu colocar algumas de suas ideias na mente do garoto e ajudá-lo a superar o medo do grupo de Darek. "Rory será um bom membro da minha família no futuro", Vice pensou enquanto corria ao lado do amigo, confiante em seus sentimentos. Depois de alguns momentos, Vice e Rory apareceram no início do beco onde o grupo de 4 crianças ria enquanto conversavam. O menino gordo entre esses meninos segurava uma faca em uma das mãos enquanto um animal acorrentado não muito longe deles tentava fugir. Enquanto isso, outras facas estavam em alvos de madeira ao redor daquele pássaro preso, algumas com um pouco de sangue nas lâminas. Os outros meninos daquele grupo estavam rindo e bebendo alguma coisa enquanto observavam um deles tentar acertar aquele pássaro. "Haha, tente de novo, Isaac. Vamos ver se você realmente é o melhor e consegue matar o pássaro."
Darek encorajou o garoto gordo enquanto o resto deles apostava. Ele não vai conseguir. Mesmo o chefe Darek, o melhor da classe, não consegue acertar um alvo em movimento como esse. Fere não é ruim com facas. Talvez ele acerte. Aposto 20 moedas de bronze. Eu vou levar. Ao ouvir esses comentários e ver o que esses meninos estavam fazendo, Vice e Rory pararam momentaneamente, cerrando os punhos. Vice colocou uma das mãos nas roupas e pegou uma tesoura. Ele então se moveu e jogou-o na direção do pássaro que voava para frente e para trás, limitado pelo espaço da corrente que o segurava. A tesoura ganhou velocidade à medida que as partículas mágicas aumentaram sua velocidade e força. Vice só aprenderia feitiços após seu despertar mágico, assim como as crianças ao seu redor. Mas como qualquer ser mágico neste mundo, ele já tinha mana em seu corpo e seus movimentos poderiam ser afetados por isso. Quando ele jogou a tesoura, ele inconscientemente cobriu essa coisa com partículas mágicas, aumentando substancialmente suas propriedades. Portanto, quando voou em direção ao seu alvo, os garotos divertidos perderam as expressões sorridentes ao perceberem alguém parado em seu caminho. Mas antes de olharem para Vice, viram sua tesoura passando por parte daquela corrente e soltando o pássaro. Fim do capítulo. Capítulo 10 – Vingança. Vicente. Rory. Darek percebeu quem estava ali para incomodá-los e gritou seus nomes, falando num tom mais grosso para o garoto de cabelos castanhos. Rory, você está nos desafiando? O único garoto gordo deixou de lado o pássaro em fuga para encarar Rory. Os outros do seu grupo franziram a testa, vendo pela primeira vez aquele garoto com quem brincavam há mais de um ano se levantando contra eles. Rory, você esqueceu o que sabemos sobre você. Darek disse, dando alguns passos à frente enquanto estalava os dedos das mãos. Venha aqui, sua punição será de 4 dentes. Rory cerrou os punhos e não disse nada. Vicente não quis conversar desta vez e apenas correu em direção a eles após essas palavras de seus inimigos. Ao ver aquele garoto de cabelos negros, alguns centímetros mais baixo que o mais alto deles, correndo com os punhos fechados em direção a eles, os 4 assumiram suas posições de luta. Eles reuniram mana em seus punhos e pernas, preparando-se para o combate. Todos sabiam que Vice era o mais talentoso da academia em artes marciais, então não seriam eles que o pegariam com calma só porque estavam em menor número. Tudo bem, Rory, mais tarde toda a academia vai descobrir que sua mãe é uma prostituta. Um deles gritou, sentindo ódio pelo palhaço que não reconhecia o seu lugar. Seus merdinhas, vou fazer vocês engolirem tudo o que fizeram comigo. Rory finalmente começou a correr em direção a seus inimigos, movendo um pouco de sua mana para os punhos e pés. A quantidade de mana que um mago tinha poderia aumentar durante a vida. Mas antes de despertar, o crescimento individual de mana de um mago foi mais acelerado do que em qualquer outro momento da vida. Não só isso, as crianças nem precisariam trabalhar duro para que isso acontecesse. Seu talento natural trabalharia durante a infância e adolescência para reunir o máximo de mana possível, o que poderia influenciar muito mais tarde no despertar mágico. Portanto, as crianças tinham cada vez mais mana à medida que cresciam, e parte dessa mana poderia ser usada. Isso não foi suficiente para eles conjurarem feitiços, mas poderia fortalecer seus corpos, aumentar sua taxa de recuperação e várias outras coisas. Com um único movimento, Rory saltou em direção a um dos 2 mais fracos ali, enfiando o punho no meio do rosto do ruivo. Enquanto isso, Vice saltou sobre Darek, girando seu corpo no ar para desferir um golpe definitivo naquele pirralho que o incomodava há muito tempo. Darek, morra! Ele gritou, girando a perna direita em direção ao peito do jovem loiro. Mesmo assim, Darek já estava se movendo para atacar Vice, duvidoso que esse garoto pudesse resistir ao seu chute. Ele era o mais forte da classe 4 e poderia até competir com alguns meninos da classe 5. Essa origem recente o fez desconsiderar o passado dele e de Vice, e ele o atacou com grande força para ferir seriamente esse pirralho chato. Em breve me tornarei o mais forte da academia e você será meu novo lacaio.
ele disse, pouco antes de seus golpes colidirem. Quando isso aconteceu, os gases ao redor dos dois se deslocaram, formando ventos mais fortes na direção oposta. Ao mesmo tempo, um leve pulso se espalhou do ponto de colisão entre suas canelas, algo sutil, mas capaz de causar uma perturbação na mana livre na atmosfera até alguns metros de distância deles. AAAGH. Então um grito de dor saiu de uma das bocas quando ambos caíram na direção de onde haviam saltado. Vice pressionou os dentes um contra o outro, mas não emitiu nenhum sinal de dor, sentindo até mesmo como se tivesse chutado uma parede. Mas Darek não foi forte e gritou de raiva, caindo no chão e mancando devido à dor na perna. Droga! Vicente! Eu vou destruir você! Ele gritou enquanto o garoto gordo atacava na direção do garoto de cabelos pretos. Vicente foi mais rápido e saltou para trás, desviando por pouco o movimento do adversário. Então, quando o gordo errou o golpe, o corpo de um dos outros dois voou em sua direção depois que Rory desferiu um golpe forte no primeiro de seus oponentes. AAAH. Com esses primeiros golpes, Rory e Vice ficaram lado a lado enquanto seus 4 oponentes sentiam o quão fortes haviam crescido. Bom, vamos resolver isso hoje, o gordo disse. Mas você terminou, Rory. Você não poderá mais ir para a academia amanhã. Contaremos a todos, independente do resultado de hoje. Eu arranco sua língua se você fizer isso, leitão. Rory brandiu-se diante desses adversários, mantendo sua pose de luta. Então um lado pulou contra o outro novamente, com os dois garotos lutando habilmente contra seus 4 inimigos, mas obviamente sem muita vantagem. Cada vez que um deles acertava seu oponente, essa pessoa sofria e emitia sons de dor. Mas enquanto isso, os outros dois também teriam a oportunidade de acertá-los. Nesse ritmo, mesmo que Rory e Vice pudessem dificultar seus oponentes e machucá-los significativamente, eles sofreriam nessa luta. Logo os dois teriam sangue escorrendo do nariz e algumas marcas roxas em diferentes partes do corpo, muito suados e respirando pesadamente. O grupo adversário não estaria em melhor situação e um deles até desmaiaria antes do confronto terminar. Diga o que quiser sobre mim, disse Rory enquanto olhava para as imagens borradas à sua frente. Mas saiba que irei desafiá-lo semanalmente depois disso. Mesmo quando nos formarmos, continuarei a persegui-lo enquanto vivermos na mesma aldeia. Rory, eu vou fazer o mesmo. Vice gritou, ouse falar sobre Rory mais do que deveria e você me terá como um eterno inimigo. Dessa forma, a batalha não duraria muito quando os adultos percebessem o que estava acontecendo e corressem para impedi-los de continuar. As crianças tinham poderes fortes o suficiente para ficarem gravemente feridas, então normalmente seus pais as impediam de lutar assim. Cada lado correu ao ver os adultos, cada lado com suas próprias frustrações após esse impasse. Mais tarde naquela noite, Vicente, a voz grossa de um homem chegou aos ouvidos do menino deitado em seu quarto. Ao ouvir a voz do pai, Vicente desceu imediatamente do seu quarto, dirigindo-se ao primeiro andar da sua residência. Vicente, o que você fez? Ouvi um boato de que você estava envolvido em uma briga hoje. Isso é verdade? Este homem perguntou, embora visse claramente os ferimentos no rosto de seu filho. As feridas no rosto de Vice já haviam melhorado dramaticamente nas últimas horas. Sua mana poderia acelerar a regeneração de seus tecidos mesmo que ele não soubesse como fazê-lo. Mas André percebeu os ferimentos em seu rosto e ainda perguntou por que queria ouvir de seu filho que ele havia desconsiderado suas ordens. Lutei para defender um amigo, pai. Não tive escolha. Vicente foi direto ao assunto enquanto sua mãe o observava lá de cima com Nina nos braços, e Lauren descia correndo as escadas. Pai, você não pode perdoar Vice. Ele não quis fazer mal nenhum. Ela tentou falar em nome do irmão, enquanto seu rosto feminino mostrava uma expressão preocupada. Andrew nem olhou para a filha, focado em Vicente. Muito bem, seu motivo não é ruim. Mas ainda assim vou puni-lo. Lembre-se disso, Vicente. Não importa suas intenções, você tem que estar preparado para as consequências quando quebrar uma regra.
Eu entendo. Aí aquele homem de quase 2 metros de altura tirou o cinto da roupa e começou a educar o filho. Nos 15 minutos seguintes, Vice sofreria a surra mais longa de suas 2 vidas, sofrendo nas mãos de seu pai. Mas ele não derramava lágrimas nem gritava de dor, suportando tudo o que tinha de suportar, consciente de que não havia alternativa. Suas irmãs e sua mãe evitavam observar tudo isso e sentiam um peso no coração. Mas ciente da responsabilidade de criar um filho que um pai tinha, ninguém interferiu na educação de Vice. De agora em diante você não terá mais tempo livre. Você irá de casa para a academia e da academia para cá. No resto do tempo você vai me acompanhar. Está me ouvindo, garoto? Andrew perguntou, enquanto seu filho tremia de dor, mas sem expressar uma palavra ou som de reclamação. Sim. Fim do capítulo. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. John Locke.